Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana e eu gostaria de agradecer vocês por estar comigo hoje aqui. Chegaram até o dia de hoje, vem acompanhando aí os nossos canais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, estou lá no TikTok também, mas do nosso conteúdo semanal aqui no Instagram, eu gostaria de agradecer especialmente você, está escrito aqui no Instagram. Aproveitar também para convidar você para ativar o sininho que fica aqui embaixo, porque isso vai ajudar você a receber, na verdade você vai receber notificações de quando eu estarei pondo novos conteúdos aqui, de quando eu botar alguma coisa aqui de novo, de interessante, né? E pedir para você, se você não se inscreveu ainda, entra lá na minha página, o link está aqui embaixo, deixa seu e-mail lá. Por quê? Porque além de eu avisar você quando eu postar novos conteúdos aqui no YouTube, eu vou estar enviando e-mails para você com alguns materiais diferenciados que podem ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho. Até então eu tenho feito pouco, mas vou intensificar um pouco mais agora, porque, enfim, nós já temos uma quantidade maior de pessoas lá, então isso já motiva um pouco mais para que eu possa encaminhar novos conteúdos lá, por e-mail. Facilita, é um canal. Eu estou pensando também em abrir um canal no WhatsApp, mas enfim, é uma coisa mais para frente. Por hora, que eu queria pedir para você, o canal que nós temos, só nosso, esse envio de e-mails, essa comunicação através de e-mails, né? Então eu vou comunicando você, eu vou enviando conteúdos para você, né? E a forma com que você tem de estar participando também é através dos comentários. Então, por favor, comente, deixe seu comentário, sugestões. As sugestões são muito interessantes porque isso vai nortear o que a gente pode fazer daqui para frente. Eu estou elaborando conteúdos, eu estou dinamizando de uma forma com que eu entendo que seja o correto. Mas eu sou como você, enfim, nós somos pessoas comuns que estamos sempre tentando inovar de alguma forma, tentando fazer algo diferente. É isso que eu estou tentando fazer aqui, trazer o conhecimento para você. Mas eu preciso da sua ajuda também, eu preciso com que você participe, com suas sugestões, enfim, experiência, o que for. Hoje eu queria fazer um conteúdo um pouco diferente, tá? Eu queria fazer um bate-papo reto aqui com você. Por quê? O que acontece? Nós vivemos um momento um pouco diferente na história, né? Nós estamos fazendo história, na verdade. Acredito que eu posso dizer que, infelizmente, nós estamos fazendo história porque nós estamos em meio a alguns problemas mundiais, na verdade, né? Enfim, em função do coronavírus, Covid-19, este vírus que acabou gerando aí uma crise mundial, né? E não seria diferente aqui no Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos descolar dessa crise mundial. Enfim, poderia ter sido, ou poderia estar sendo um pouco menos desastroso se não fossem também decisões políticas, ganância também, enfim, de alguns governantes também, enfim, não vale a pena entrar no mérito aqui, mas de fato isso está existindo também. Não vale entrar o mérito aqui das esferas, enfim, não é o nosso propósito aqui. O propósito aqui é o que? É falar, é discutir um pouquinho, é ter uma resenha, vamos dizer assim, e você, através dos comentários, desse momento que a gente vive, né? Porque indiscutivelmente isso afetou muito forte, isso pegou muito forte o setor produtivo brasileiro, né? No momento que nós vivemos hoje, muitas pessoas foram desempregadas, né? Foram demitidas, outras estão sob ameaça, outras já se recolocaram no mercado, outras estão se reinventando de alguma forma. O fato é que o único setor no Brasil hoje que está em crescimento é a agroindústria. A agroindústria, ela sim permaneceu num crescimento constante, se descolou um pouco dessa questão de crise, né? Até porque é natural, né? Também é alimentação. Então eu sempre digo para os amigos, enfim, para os colegas de trabalho, principalmente aqui onde a gente vive, aqui onde eu moro, o que basicamente se destacou foi o setor de alimentos e embalagem.
Setor de alimentos, arroz, enfim, esse setor bateu recorde. Né? Por quê? Porque a população ficou com medo, né, da recessão e ficou com medo da falta de alimento e acabou estocando, acabou mudando seus hábitos de consumo, né? Porém, todo o demais, toda a manufatura, ela pereceu, porque de fato as pessoas acabaram optando, e até mesmo, não só optando, mas até mesmo por necessidade, não consumindo mais. E se você não tem consumo, ou se você não tem para quem vender um produto, você não precisa produzir. Então, toda a cadeia produtiva, basicamente, ela pereceu. Enfim, a construção civil, ela também teve uma queda, né? Enfim, aí trouxe com ela todo o setor de investimento cerâmico, que exportava, por exemplo, para os Estados Unidos. A crise mundial, os Estados Unidos foi amplamente atingido, também foi atingido. O setor de plástico, por exemplo, né, que é focado em eventos, copos, pratos, enfim, tudo isso não tem mais evento. Não teve mais evento, aliás, por um bom tempo. Então, tudo isso foi fortemente afetado, né? E o que nós podemos fazer daqui para frente? Porque o que é fato é o que está aí, né? Isso é um fato. A crise foi instaurada realmente, ou não sei se posso falar crise, mas o momento de dificuldade, ele foi instaurado. Vivemos um momento que precisamos recuperar a economia, e agora nós precisamos de estratégias para poder fazer crescer isso de uma forma sustentável, né? E até questões de sobrevivência também, né? Então, como que nós podemos fazer? Como que nós, o nosso ramo, como que nós podemos contribuir? Enfim, a questão atual, daqui para frente, a tendência é o quê? É um foco em produtividade, tá? Eficiência energética, redução de custos operacionais, tudo que eu venho falando para vocês já há um bom tempo. A segurança no trabalho, ela é uma questão, ela foi agora nesse ano de 2020, enfim, ela meio que a questão de fiscalização, tudo isso recebeu uma folga, vamos dizer assim, para o empresário, porque as mudanças eram muitas, mas é uma questão que parte de princípio, parte de nós precisamos executar. Não é uma fiscalização que vai nos exigir isso, mas sim consciência, a necessidade de que façamos o correto. Foram criadas normas, então nós precisamos seguir. Precisamos fazer de uma forma gradativa. Logicamente que nada é feito do dia para a noite. Não nesses âmbitos, né? Não no âmbito da indústria. Então, a questão do que? Segurança no trabalho, se a sua empresa já está 100% adequada em R12, ótimo, maravilha, parabéns para você. Se a sua empresa não está 100% adequada em R12, tudo bem, não precisa se desesperar, vamos fazer as coisas com calma. Faz por partes, começa pelo planejamento, retome o seu planejamento e comece por partes. Comece se programando, a questão de investimento, questão de custos, o que você pode fazer com baixo custo, vá fazendo, o que você não pode fazer, se programe, procure fornecedor, procure empresas que trabalhem no segmento, veja o que pode ser feito em relação a isso, enfim, flexibilizações de pagamento, qualquer coisa em relação a investimento, para que você possa ir se programando. Tudo isso em relação à segurança no trabalho. Faça aos poucos. A questão do treinamento do seu pessoal, isso é fundamental. O pessoal consciente, você já consegue uma realização de uma grande parte do seu trabalho em relação à segurança. Questão de eficiência energética, redução de custos operacionais, produtividade, tudo isso, junto com a segurança, todos esses assuntos estão interligados. Em relação à indústria 4.0, tá? Que está aqui, tudo isso está vindo como uma avalanche para cima para cima de nós, mas nós não precisamos nos apavorar, nós temos que fazer as coisas com calma, por etapas. A indústria 0.0, o que é a indústria 0.0? É a digitalização da indústria, a quarta revolução industrial, certo? Com o uso da internet das coisas. Isso é basicamente, quando a gente fala de hidráulica, de pneumática, de equipamentos, de máquinas,
basicamente ela está embasada em monitoramento, obtenção de dados, certo? A captação de dados é o passo número 1 para que a gente possa adequar máquinas para a indústria 4.0, para a revolução industrial 4.0. Tá? Como que nós podemos fazer isso? Procure uma empresa, procure um especialista. Vou falar de hidráulica, então vamos falar de hidráulica e pneumática. Procure um especialista que possa fazer análise do equipamento para você, certo? E que possa fazer um estudo, um projeto, ele apresentar, olha, você precisa fazer isso aqui e as etapas que você precisa fazer são essas. Trabalhe junto com ele, explique, explane sua situação para que possa ser feito de uma forma gradativa, gradual. Como, por exemplo, pode ser feito isso? Você pode ir aplicando sensores. Você vai fazer uma manutenção de uma unidade hidráulica? Vai lá, aplique uma turbina de vazão, um sensor de vazão na bomba, aplique um sensor de pressão. Vá gradualmente trocando, põe uma válvula monitorada para indicar as posições do spool ou carretel da válvula. Enfim, cada projeto vai ter a sua especificidade. Então você precisa o quê? Ir aplicando sensores. Porque a partir do momento que seu equipamento estiver com o sistema de monitoramento embarcado, aí sim você vai fazer o que? Você pode fazer a questão do tratamento dos dados. Você pode fazer essa interligação com o seu sistema operacional, enviar todos os sinais para a sala de comando e aí sim gerar um sistema de controle, onde você pode fazer armazenamento em nuvem, onde você pode fazer desta forma você pode ter acesso remoto através do seu smartphone. Se você tem um iPhone, se você tem um Samsung, um Motorola, não importa, através do seu smartphone, através do seu laptop, enfim, são etapas que são graduais, você tem que ir fazendo passo a passo. O passo número 1 é a questão dos sensores, certo? Monitoramento, aplique os sensores no seu equipamento. E depois a questão de tratamento. Outra questão relacionada à indústria 4.0 também, um as-built de unidade hidráulica. Como funcionaria isso? Hoje, a NR12 ela exige que os equipamentos tenham documentação. Mas sabemos que, como no próprio início do vídeo eu falei, sabemos que nem todo mundo está adequado à NR12, sabemos que os documentos que a NR12 pede também não são os documentos que atendem à questão para a digitalização da indústria, enfim. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa fazer um as-built do seu sistema hidráulico. O que você tem hoje aplicado, certo? Faça uma modelação 3D, 4D do seu equipamento, do seu sistema hidráulico. Com base nisso, hoje tem aí tecnologia BIM, tem tudo para assessorar nessa questão. Com base nisso, você vai ter o quê? Você vai ter um projeto real do seu sistema hoje, onde você vai poder configurar todas as informações, você vai poder inserir todas as informações no seu projeto de cada componente, onde você pode estar identificando componente por componente, através, por exemplo, até mesmo de você pode ter o acesso remoto por smartphone? Pode. Através de um QR Code, por exemplo, você pode interligar as peças do seu equipamento, as peças do almoxarifado. Você pode ir com o seu smartphone na mão e ali numa válvula hidráulica ou não, vamos considerar um item de pouca identificação, um tubo hidráulico, onde você vai posicionar no tubo e você vai ter todas as informações, como por exemplo a norma daquele tubo, a espessura de parede daquele tubo, faixa de pressão que ele suporta, as conexões que tem nele, o desenho, as curvas, né? E se você tiver um tubo desse no estoque, você vai poder ir lá no estoque e identificar que esse tubo está lá também, enfim. Uma série de questões que você pode estar adaptando para poder fazer a integração da sua fábrica conforme a indústria 4.0, né? Estar se adequando à indústria 4.0. Mas isso é um processo longo e precisa começar de alguma forma. Então faça por parte, comece com alguma coisa, comece com sensores. É uma forma de você começar, gradual. Se você vai fazer uma manutenção, se esforce um pouquinho mais, enxugue de um lado ou de outro e tente aplicar já um sensor que se adeque.
Mas para isso, para que você possa fazer isso sem sentir no bolso, né? Para que você possa fazer isso, você precisa ter um planejamento, certo? Você precisa estar com um projeto elaborado. Por isso é que o planejamento é importante. Antes mesmo de trabalharmos indústria 4.0, que isto eu estou citando aqui para vocês porque isso é uma questão que está vindo para cá, tá? No Brasil, a indústria 4.0 ela foi pensada e criada na Alemanha, a internet das coisas foi criada nos Estados Unidos, a IoT, a internet industrial das coisas também, e isso tudo está vindo aqui para o Brasil e nós vamos precisar nos adequar sim. Porém, temos passos a caminhar junto com esta implantação, mas nós temos passos a caminhar primeiro. Vamos começar do básico, vamos começar através da nossa manutenção preventiva e preditiva. Como está a condição em relação à contaminação do nosso sistema hidráulico? Nós temos monitoramento disso hoje. Se nós aplicarmos um monitor para controlar a contaminação do sistema hidráulico, isso também já vai ser aproveitado para a implantação da indústria 4.0, porque você precisa saber como está a condição do óleo. Porque na indústria 4.0 você vai estar monitorando a condição do óleo, pode estar, né? Monitorando a condição do óleo, e se o óleo estiver acima do que é recomendado para o seu sistema, o que pode acontecer é você gerar sistemas de proteção, alarmes, inclusive ao ponto de desarmar a máquina, de parar a máquina, para que você não possa estar trabalhando, ou para que seus operadores, enfim, não possam estar trabalhando com equipamento fora da condição ideal em relação à contaminação. Isso vai causar desgaste prematuro, se for água, o seu equipamento vai estar parando logo, muito pouco tempo. Então, se você consegue diagnosticar a falha, interromper o processo e resolver essa falha, ou então, sem mesmo interromper o processo, você consegue agir, fazer a intervenção, a ação correta, você não vai criar desgaste nos componentes, você não vai desgastar os componentes de forma prematura. Então é para isso que serve a indústria 4.0, entendeu? Comece fazendo o básico primeiro, monitorando como está a condição do seu sistema, e você vai vendo que tudo isso vai contribuir no futuro para a implantação. Como está a condição do óleo, certo? Isso é importante. Como está o seu monitoramento, o seu planejamento em relação a mangueiras hidráulicas? Você tem algum planejamento em relação a isso? Você tem algum controle de manutenção preventiva em relação a mangueiras? Você já fez substituição ou você não tem controle? Ou simplesmente você está esperando estourar uma mangueira hidráulica, entendeu? São esses tipos de coisa que são básicos, que você pode se planejar desde o começo. Em relação a filtros, como que você monitora isso? Você troca o filtro no tempo correto? Ou você deixa abrir a válvula de bypass? Você tem um sensor, um indicador elétrico, por exemplo, que garanta para você? Como estão os sistemas, o principal agora, que agora isso envolve custos imediatos. Como está o seu, isso eu estou falando de hidráulica, tá? Não estou nem falando de pneumática ainda, mas vamos lá. Como está o seu sistema em relação a perdas de carga? Seu sistema está aquecendo muito? Isso é importante. Aquecimento no sistema hidráulico é dissipação de calor por transformação de energia. Essa transformação de energia, essa energia que se está se dissipando em calor, ela veio para o sistema, ela foi trazida para o sistema de alguma forma. E ela foi trazida para o sistema de que forma? Através de alimentação elétrica. A energia que está se dissipando em calor foi alimentada por energia elétrica. Então você pagou pela energia elétrica do sistema. Onde que eu quero chegar com isso? Se o seu sistema está aquecendo muito, você está tendo muita perda de carga, certo? Aquecimento é relacionado à perda de carga. Bom, mas é porque minha máquina é muito dinâmica. A minha máquina realmente, se eu tivesse que fazer um sistema com uma folga em interligações, tubulações e válvulas, enfim,
para que o meu sistema, para que o meu equipamento não gerasse aquecimento, teria que ser a minha máquina teria que ser 4 vezes maior fisicamente do que ela é. Acontece? Acontece, claro que acontece. Mas a minha máquina é uma máquina que tem 20 ciclos por minuto, né? Então há uma super alta pressão, então isso vai gerar realmente aquecimento. Acontece? Acontece. Sim, claro que tem. Nós temos que respeitar todos os critérios e sim, nós temos que considerar questões de projetos de viabilidade também. Então eu não estou dizendo que nenhuma máquina vai gerar aquecimento, mas eu sei por experiência de trabalho, experiência própria, que tem muito equipamento que gera aquecimento ou por ser mal dimensionado, por ter uma manutenção incorreta ou por ter sido feito adaptações equivocadas. Então, como está hoje o seu sistema hidráulico? Isso é uma coisa importante. Em relação a sistemas pneumáticos, como está hoje a questão de estanqueidade da sua rede pneumática? Você tem um trabalho de eliminação de vazamentos, de monitoramento, diagnóstico? Eu não tenho o número correto agora, mas é mais de 60%, tá? Depois ao longo da semana eu vou deixar nos comentários, vou fazer uma postagem com esse número exato das perdas em relação do consumo de energia em relação a vazamentos, tá? Em relação a outros fatores de um sistema pneumático. Então, por que eu digo isso? Porque o vazamento na rede de ar ele não é visível. O ar ele não tem cheiro, então ele não tem cor, então é difícil diagnosticar. Dentro de uma fábrica com um nível de ruído considerável, muitas vezes 60, 70 decibéis, 50 decibéis, você já não consegue mais identificar o que é um barulho de manufatura, o que é um barulho de vazamento de ar. Então, esse trabalho tem que ser um trabalho constante, mas, de acordo com os conceitos da indústria 4.0, você tem sistemas de monitoramento. E olha só que interessante. Com a implantação, a indústria 4.0 e a eficiência energética elas caminham juntas, porque com a implantação de diagnósticos para atendimento da indústria 4.0, para você ter controle da sua máquina, automaticamente você aumenta a eficiência da sua máquina, porque você vai eliminar problemas, você vai eliminar perdas, certo? Então aí que está, tudo caminha junto, tudo é interligado. Então, você tem... Quais são as formas de você monitorar um vazamento? Você tem medidor de vazão na saída, na sua geração de ar. Você tem instrumentos, transmissores de pressão, pressostatos em pontos diferentes para medir o diferencial de pressão, certo? São itens que você consegue diagnosticar isso hoje. Para você ter uma ideia, existem sensores que medem ponto de orvalho, umidade, aliás, certo? Desculpa, não um ponto de orvalho, mas existem sensores, existem unidades de monitoramento de umidade do ar. Olha só que bacana isso para um sistema pneumático, olha que bacana. Por quê? Por que é bacana? Porque há um tempo atrás eu fiz um conteúdo sobre, na verdade eu fiz vários conteúdos já sobre isso, eu fiz um conteúdo especificamente sobre lubrificação em sistemas pneumáticos. Então, gente, convido você, fazer uma pausa aqui, convido você, se você não assistiu, volte alguns vídeos e assista esse conteúdo de lubrificação em sistemas pneumáticos, porque lá você vai ver que uma das principais causas das paradas e de falhas é a lubrificação. Uma contaminação, por exemplo, por água, você tira toda a função de lubrificação, seja da lubrificação por óleo ou principalmente, onde é muito mais crítico, os produtos autolubrificados, os produtos com a graxa, tá? Que já vem pré-lubrificados. Então esses produtos com contaminação por água, basicamente você elimina toda a função de lubrificação e isso é péssimo porque o componente ele dura 10 vezes menos do que ele foi projetado para durar, certo? Então já existe, voltando para o nosso conteúdo, existe unidade de monitoramento de umidade do ar. Olha que bacana, isso é indústria 4.0, gente. E isso tudo é eficiência energética. Por quê? Porque você vai consumir menos. Voltando para o sistema hidráulico, então, eu falei de perdas. Como é que a gente pode eliminar essas perdas, então, de carga? Gente, hoje já existe sistemas de força, sistemas de bombeamento,
com controle. Na verdade, isso já poderia ser executado lá no passado. Eu vou citar um caso aqui para vocês de 2 máquinas que a gente projetou junto com um parceiro de negócio nosso, 2 prensas hidráulicas de grande porte, que elas foram projetadas e assim, a gente sabe da parte teórica, né? Mas vou citar 2 casos para vocês aqui que assim surpreenderam bastante, tá? Na prática. Nós projetamos uma máquina com um sistema de bombeamento de palheta, que é uma bomba de vazão fixa, deslocamento fixo, para uma vazão, que eu não me recordo agora, acredito que tenha sido aí 100 litros por minuto, 120 litros por minuto, não me recordo agora. Então, com a questão do acionamento elétrico, o motor também com rotação fixa, 1750 RPM, a questão de repouso da máquina através de ventagem, válvulas, o controle é através de válvulas de ventagem, válvulas de pressão em bloco manifold. Gente, nos testes da máquina, essa máquina tinha um sistema de offline, de troca de calor e de condicionamento do óleo, né? Tinha filtros de pressão, filtros de retorno. Máquina muito bacana, tá, gente? Máquina bacana. Eu, assim, achei... Claro que tem como melhorar, sempre tem. Mas uma máquina bacana, eficiente, máquina grande, de grande porte. A máquina tinha um sistema de trocador de calor. Só que nos testes a gente acabou não alimentando esse trocador com água. É um trocador a água, tá? Água, óleo, do tipo tubular. A gente acabou não alimentando porque eram testes rápidos. Eu digo para vocês, gente, em 10 minutos o óleo estava quente. 15 minutos se foi necessário tomar uma medida de aplicar um sistema, a fonte de água, para poder fazer resfriamento do sistema com uma vazão fixa. Por quê? Porque a bomba está mandando óleo constantemente. Para onde esse óleo vai, a bomba não quer nem saber se a válvula faz ventagem ou se ele alivia através da regulagem de pressão. Então a bomba não quer nem saber, a bomba vai mandar óleo para frente e acabou. Tá? Vai mandar o óleo total a qual ela foi projetada para mandar. Então esse sistema é um sistema aplicado na maioria das máquinas, né? E isso gera perdas de cargas quando a máquina está parada ou quando a máquina está trabalhando, quando chega no fim de curso, enfim. E nós projetamos uma outra máquina com uma capacidade um pouco maior, com uma vazão de bomba maior, de 200 litros por minuto, basicamente. Tá? Só que essa bomba, ela era uma bomba de vazão variável, uma bomba de pistão com vazão variável, com controle de load sense, com compensador de pressão e controle de load sense, né, que é um controle de alta e baixa pressão, com controle de potência através de válvula de torque. A partir do momento que a bomba vai consumindo o torque, de acordo com o que o sistema vai pedindo, vai se gerando automaticamente. Isso se dá pelo controle interno da bomba, tá? Isso não tem interferência no acionamento elétrico, enfim, ela vai criando uma curva de torque ascendente e uma curva de vazão descendente. Então, assim, ela vai fazendo o inverso. É um controle fantástico. Prensas de revestimentos cerâmicos, por exemplo, hoje utilizam essas bombas amplamente. Então, assim, máquinas hoje é pouco explorado ainda, tá? Já não é uma tecnologia tão nova. As bombas de pistões têm uma série de controle. Onde eu quero chegar para vocês com isso? Essa máquina em específico, ela trabalhou durante todo o teste, apesar de ser uma vazão maior, bem maior do que a anterior, uma máquina de capacidade maior, ela trabalhou todo o teste sem alimentação de água, sem aquecer. Por quê? Porque a bomba ela tinha um controle que eliminava as perdas de carga, ou parte delas. Então, assim, é nisso que eu quero chegar para vocês. Existem perdas no sistema, mas existem formas de controlar isso, gente. É só a gente embarcar a tecnologia nisso. Seja tecnologia puramente hidráulica, como o caso dessa bomba. Bomba fantástica. Olha, eu realmente fico empolgado com essas situações, porque é muito bacana. A gente vê o produto trabalhando, a gente vê o produto fazendo o que ele foi designado para fazer, e esses resultados vindo em encontro ao que a gente sempre prega, né, que é a eficiência.
Então nós temos formas de controlar isso, seja através das bombas de pistão, que tem uma série de controles proporcionais, controle eletro-hidráulico, controle de torque. As bombas hidráulicas de pistão têm uma série de controles. Se eu pudesse, digo para vocês, eu recomendo, põem bombas de pistão em tudo quanto é máquina. Se eu pudesse, eu recomendaria e aplicaria em tudo, mas realmente, claro, tem um custo envolvido. Tem. Ao longo do tempo, foram criadas outras tecnologias também, como por exemplo a bomba de palheta, a própria bomba que eu falei para vocês da máquina anterior. Hoje, lógico, não uma bomba comum, até dá para se trabalhar, dá, mas existem hoje bombas específicas de palhetas que foram criadas para essa função que eu vou falar agora para vocês. Existe hoje um sistema de controle eletromecânico de acionamento de bomba, tá? Eu acho que eu compartilhei com vocês aí há um tempo atrás um sistema que a Parker tem, que é o DCP, né? Que é o Drive Control Pump. É um sistema que já existe no mercado, mas a Parker ela otimizou, criou um sistema próprio com drives dedicados para funções hidráulicas. Enfim, é um produto da Parker especificamente muito bom, mas se baseia no princípio do controle eletromecânico de acionamento de bomba, certo? Você pode ter uma bomba de deslocamento fixo e você pode variar a rotação do motor elétrico, tá? Então, num primeiro momento você pode pensar, poxa, mas eu vou botar um injetor de frequência ali e vou resolver o problema. Você vai conseguir fazer uma variação? Vai. Você vai resolver parte? Vai. Só que não é bem assim. Quando você envolve eficiência energética, você tem que ver outros critérios. Em relação a isso, tem uma série de critérios no dimensionamento. Por isso, gente, quando envolve custo significativo, como uma aplicação de uma bomba de pistão, como uma aplicação de um controle, de um servo-acionamento, por exemplo, ou de um controle eletromecânico de bomba, vamos procurar um especialista, vamos fazer um projeto certinho. Não vamos fazer a coisa torta direita, né, gente? Não vamos sair fazendo a coisa a facão, porque não é assim, tá? Vamos então nos planejar. Vamos ser profissionais. Eu não estou aqui para desmerecer ninguém, mas quando você for procurar alguém, procure histórico, consulte amigos, enfim, procure histórico, gente. Não trabalhe. Vou entrar aqui na questão agora comercial, tá? A questão de preço e sei lá. Não é preço, é valores, né? Custos. Você está fazendo um trabalho para otimizar o sistema da sua indústria, reduzir custos. Gente, talvez você possa reduzir 30%, 70%, tá? É possível? 70%, 70% dos custos operacionais de um sistema hidráulico você pode reduzir, tá? 70%. Então, gente, se você vai reduzir 70% dos custos na sua produção, estou falando em sistema hidráulico, tá? Não é da sua produção, vamos lá, sistema hidráulico. Você vai reduzir 70% dos custos no consumo de energia para o sistema hidráulico, por exemplo. Gente, contrata alguém que sabe o que está fazendo. Paga um pouco mais, ou paga o preço, não um pouco mais, paga o preço justo. Preço justo, contrata alguém que sabe o que está fazendo, que vai fazer melhor para você, tá? Estou fazendo uma observação para você. Por quê? Porque o objetivo hoje aqui foi trazer dicas e automaticamente eu não consigo me conter. Eu tenho que passar as experiências de campo para vocês, o que eu vejo por aí. É hora de a gente evoluir, é hora de a gente entrar para o presente, não é mais para o futuro, é entrar para o presente. Como eu disse no começo, nós estamos aí passando nessa crise e vai sobreviver quem trabalhar forte agora em otimização, em produção, em produtividade, em redução de custo operacional, deixar a sua manufatura mais lean, certo? Redução de custo operacional, implantação logicamente com a redução, questão de eficiência energética, redução de custo operacional, você vai conseguir fazer o que? Automaticamente você vai trazendo embarcado a questão de eficiência energética. Você não consegue descolar uma coisa da outra. E para que você faça isso também, você já vai trazendo componentes que você pode utilizar o que? Na indústria 4.0. Então, uma coisa vai puxando a outra. É um trem, né? Uma coisa vai puxando a outra.
para você fazer isso, você precisa estar antenado, você precisa estar atualizado. Mas lógico, voltando ao princípio que eu falei para você, a gente não precisa se apavorar. Vamos começar por partes, gradual, certo? Então se planeje, faça o planejamento, consulte alguém, um especialista e faça um projeto, crie uma estratégia, tá? Junto com esse profissional, junto com o seu fornecedor. Trabalhe junto, gente, cooperação, parceria, não queira fazer as coisas sozinho, não funciona. O momento é de a gente compartilhar conhecimento, absorver conhecimento e trabalhar junto. Quem trabalha sozinho não vai para frente, não adianta, tá? Então, é por isso que eu tô aqui hoje com vocês. Eu tô aqui tentando trazer um pouquinho do que eu sei, mas eu quero que vocês compartilhem comigo, porque eu também quero aprender, gente, eu também quero aprender. É o que eu estou dizendo para vocês, eu trago a teoria, eu trago a prática do que eu vejo no campo, mas eu quero aprender mais do campo também, eu quero conhecer um pouco mais, certo, desse nosso Brasilzão aí, o que vem acontecendo, para que a gente possa ajudar nas nossas estratégias também, entende, gente? Então é por isso que eu estou aqui. Hoje eu queria trazer essa dica para vocês, ter esse papo reto com vocês, tá? Vamos começar aos poucos, mas vamos começar. Essa era a mensagem. Tá? Vamos começar. Nos próximos vídeos, próximas semanas, eu pretendo falar um pouco com foco maior agora em eficiência energética. Tá? Possivelmente eu vou começar mesclando um pouco de hidráulica e pneumática e vou começar a trazer um pouco, para que eu possa falar em eficiência energética, eu preciso primeiro falar um pouco sobre bombas, explicar um pouco dos princípios de funcionamento de bombas. Tá? O que é uma bomba de deslocamento fixo, o que é uma bomba de deslocamento variável. Eu sei que tem muita gente aqui que já sabe, mas tem gente que não sabe e a gente precisa estar aqui para atender todo mundo, certo? Se eu estiver se o assunto estiver sendo muito complexo, comente, para que eu possa trabalhar de uma forma um pouco mais simples no começo, mais didática. Se estiver sendo muito simples para você, comente, para que a gente possa avançar um pouco mais. Então, esse assunto de bombas, vamos dizer assim, ela é uma introdução ao nosso assunto de eficiência energética no sistema hidráulico. Depois das bombas, eu vou falar fazer uma pausa no sistema hidráulico e falar um pouco sobre o sistema pneumático. Tá? E a gente vai intercalando para atender todo mundo, né? E de acordo com o conteúdo de vocês, com as sugestões de vocês, isso vai me ajudar bastante, tá, gente? Então eu queria agradecer você que me acompanhando até aqui, que me acompanhou hoje. Hoje o nosso papo foi reto, papo direto aqui meu com você em relação a isso, tá? E queria dizer para você que eu tô aqui, se precisar trocar uma ideia, enfim, comente aí, vamos nos ajudar. A gente está aqui para trabalhar juntos. Certo, gente? Beleza, então? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima!